Lá vem a professora com mulheres artistas. A história da arte é repleta de mulheres artistas. A maioria delas fez muito sucesso em vida, viveu de arte, mas depois que morreu, acabaram caindo no esquecimento. Não sabemos por que isso aconteceu. Geralmente as pessoas falam: "Ah, artista só faz sucesso depois que morre". Também não é verdade, né? Mas no caso das mulheres artistas, fizeram sucesso em vida e depois que morreram, caíram no esquecimento. Lógico que nessa aula eu trouxe apenas algumas mulheres artistas, porque tem centenas, milhares de mulheres artistas que foram muito famosas. Não conseguiria contemplar todas, muitas ficaram de fora. E aqui eu fiz assim um breve compêndio, estou fazendo um breve relato de cada uma delas, porque cada uma delas, pessoal, daria uma aula inteira, porque essas mulheres tiveram uma vida intensa, muitas marcadas por tragédias, por coisas estranhas, por dificuldades. Então, não dá para falar, aprofundar no assunto aqui na aula. Então, é só para vocês conhecerem e quem quiser depois pode buscar e pesquisar e saber um pouco mais de cada uma das que eu apresentei. Então, a gente vai começar pela Hildegard de Bingen. Essa é a primeira mulher artista do Ocidente, pelo menos é a que ficou registrada como a primeira mulher artista. A Hildegard de Bingen, ela viveu na Baixa Idade Média. Então, vocês imaginam a vida de uma mulher na Idade Média, as dificuldades que essa mulher enfrentava? Mas, independente dessas dificuldades, a Hildegard se superou. Ela era uma monja beneditina, ela foi mística, foi teóloga, foi compositora, pregadora, naturalista, médica, poetisa, dramaturga, escritora, pintora. Foi uma mulher muito, muito acima da média. Não ficou submetida, não se submeteu. Ela conseguiu transpor as dificuldades do seu tempo e foi reconhecida em vida como uma grande mulher. Lógico que os trabalhos dela são trabalhos medievais, né? A estética desse trabalho é medieval, mas ela foi de fato uma mulher muito diferenciada, muito evoluída para o seu tempo e muito intelectualizada. Temos também na Idade Média a Errade de Landesberg, também uma monja, também uma mulher que viveu nos mosteiros, né? Viveu no convento, estava ligada à igreja. E essa Errade de Landesberg, ela chegou a ser abadesa no século XII. Ela foi conhecida como autora do Jardim das Delícias ou do Hortus Deliciarum, que foi um compêndio, um livro que ela escreveu em que tinha todas as ciências estudadas na sua época. Além dela escrever, ela fez todas as ilustrações, os desenhos, as iluminuras desse livro. Então foi uma mulher, gente, extraordinária também, que mesmo com a dificuldade da época que viveu, não ficou se fazendo de vítima. Ela foi lá e deu o seu recado. Olha aqui mais trabalhos, né, dessas ilustrações que ela fez nesse livro. Imagina como foi complicado, veja que complexo o trabalho, e é um trabalho intelectualizado. Então, veja, são mulheres que de fato estavam à frente do seu tempo. Então, na Idade Média, a maioria dessas mulheres, artistas, intelectuais, teólogas, elas estavam nos conventos, porque, lógico, conventos, mosteiros, né, eram o espaço do conhecimento. Então, eram mulheres que abriam mão do casamento, abriam mão de ter uma família e se dedicavam à vida religiosa e à vida intelectual também. Aqui a gente tem a Catarina de Bolonha, italiana também, e também foi freira, né? E ela era filha de um rico diplomata. Ela recebeu educação,
treinamento, muito intelectualizada, foi mística, tinha visões espirituais, decifrava manuscritos e também foi pintora. A Catarina de Bolonha, ela morreu jovem, né? Morreu com 50 anos. Para a época era velha, é jovem para nós hoje. Mas a Catarina de Bolonha, ela foi canonizada. Hoje ela é padroeira dessa cidade italiana. Então, quando ela morreu, as pessoas começaram a sentir um perfume que saía da tumba dela. E ela teve o corpo exumado, o corpo dela estava incorrupto, está incorrupto, incorrupto até hoje, a gente pode ver aí na imagem ao lado. Veja que ela morreu em 1463, então esse corpo está naturalmente mumificado, né? Isso é considerado um milagre pela Igreja Católica. Então, ela também foi uma artista e hoje ela é uma santa da Igreja Católica. Temos também a Sofonisba Anguissola. Gente, olha o nome da Sofonisba. Que nome difícil, né? Diferente. Essa menina, ela viveu em pleno Renascimento italiano, já no final do Renascimento para o Barroco. Ela está no intermediário ali. Morreu muito velha para a época, 93 anos, poucas pessoas atingiram essa idade. E a gente vai perceber essa idade na época do Renascimento e do Barroco, né? As pessoas morriam muito jovens nesse período histórico. E a gente vai perceber que a partir daqui, em geral, as mulheres artistas, elas se autorretratam trabalhando, se autorretratam pintando quadros, talvez como uma forma de autoafirmação, né? Para falar, olha, sou artista, estou aqui e me imponho por meio da imagem, né? Talvez seja uma forma de empoderamento feminino lá no século XVI. Percebam, ela está segurando o pincel, ela segura na mão esquerda o que a gente chama de boneca, que é uma espécie de um instrumento que você apoia a mão para poder pintar com mais precisão, né? E a Sofonisba também foi uma mulher muito inteligente, muito educada, intelectual, recebeu uma formação muito acima da média, tá? E foi respeitadíssima como artista, muito conhecida. Foi apresentada ao Michelangelo Buonarroti, o Divino. O Michelangelo a reconheceu, né, imediatamente como uma grande pintora. E ela teve uma vida muito intensa. Ela foi trabalhar na corte espanhola para ser dama de companhia da rainha, Rainha Isabel de Espanha, né? E a Sofonisba, ela acabou fazendo muitos retratos de família, foi muito famosa. Olha, aqui a gente tem uma imagem dela, né? Pintada por ela, um retrato onde ela pinta um momento familiar, um momento de jogos. Vejam a naturalidade, né, gente, do rosto dessa criança, por exemplo, que era irmãzinha dela. Então, ela foi muito famosa. O próprio Jorge Vasari, que é o grande biógrafo do Renascimento italiano, ele escreve sobre a Sofonisba. Ele fala que ela mostrou muita dedicação, graça, que ela se superou no desenho, nas cores e na naturalidade. Então, o Giorgio Vasari, ele escreveu sobre grandes pintores, sobre a vida dos grandes pintores do Renascimento italiano. E ele inclui aí a Sofonisba também. Artemisia Gentileschi, pessoal, é um caso à parte, porque Artemisia teve uma vida muito trágica. Ela foi uma artista muito importante, ela é considerada como sendo do Barroco, e ela era filha de um pintor, né? Então ela foi criada num ateliê, desde criança teve contato com tinta, com pincel, com essa questão, né, da arte.
E ela foi muito bem sucedida como pintora, trabalhou, vendeu, viveu de arte. Só que a a Artemísia, ela teve um episódio muito trágico. Ela foi estuprada pelo professor de pintura dela. Ela era muito jovem. E esse estupro, imagina, quem que foi a culpada do estupro? A Artemísia, lógico, né? Ela não era vítima, ela era culpada. Então ela foi muito humilhada, foi muito exposta. Teve o pai dela denunciou o estuprador, teve um julgamento e as pessoas, enfim, culparam a Artemísia, né? Do fato, infelizmente. Então ela teve a vida marcada por esse episódio muito trágico, muito complicado. E a gente vê aí como a Artemísia realmente pinta muito bem. A gente vê a beleza, a estética, luz e sombra, que é uma tônica aí do barroco, né? Ela é de fato uma grande artista. E é interessante, de tudo que ela pintou, ela produziu bastante, ela morreu velha. É interessante que a temática que ela escolhe para pintar é sempre essa temática onde os homens são degolados, mortos. Do lado esquerdo aqui a gente vê uma bela imagem. Olha a intensidade, gente, olha o drama, a luz, a sombra. E ela escolhe uma temática bíblica onde a Judite decapita o Holofernes, que era o general que oprimia o povo da Judite. Então, ela é uma heroína bíblica. Do lado direito, o homem adormeceu no colo da mulher e ela segura um cravo, um prego enorme e ela vai dar uma martelada e vai enfiar esse prego no ouvido desse homem. Então, gente, olha que cada imagem pesada, né? Então, dá a impressão que é como se a Artemísia quisesse se vingar dos homens por meio das suas imagens, né? Veja o poder da arte e como pela arte ela vai sublimando essa dor dessa tragédia que ela passou. Elisabetta Cirani, também uma pintora do barroco, também nascida em Bolonha, italiana. A Elisabetta teve uma passagem muito breve por esse mundo. Ela morreu muito jovem, aos 27 anos, por causas desconhecidas. A Elisabetta, ela era muito famosa em vida, porque ela foi uma grande pintora. Percebam, já falei para vocês, olha como ela se autorretrata, com a palheta na mão esquerda e o pincel na mão direita. Então ela ostenta seus instrumentos de trabalho, né? Ela se impõe aí como uma pintora. E existe uma suspeita de que ela tenha sido envenenada por uma conhecida que morria de inveja dela, morria de inveja do sucesso da Elisabetta. Então, parece que ela foi envenenada, mas não há provas, né, gente? Veja, ela morreu em pleno século XVII. Nessa época não havia autópsia, é, enfim, era muito difícil você certificar de fato a morte da pessoa, mas ela morre repentinamente e de uma maneira muito estranha. Giovanna Fratelli, também uma pintora italiana, né, bastante conhecida na época. Vejam como se repete o padrão da mulher pintora que se retrata trabalhando. A Giovanna Fratelli, gente, ela era muito criativa, muito talentosa. Ela era contratada para fazer retratos, porque ela tinha assim um talento muito grande para fazer as imagens de uma forma muito natural. Ela chegou, inclusive, a ser professora de pintura, porque ela retratava realmente de uma forma refinada, delicada. Então, o trabalho dela foi muito reconhecido e apreciado pelas pessoas da nobreza, que eram as pessoas que podiam pagar por esse tipo de serviço na época em que ela viveu, tá? A Giovanna Fratelli, ela morre com 65 anos. Temos a Anna Weiser, tá? Também ela morre muito jovem, 39 anos.
O pai dela era um homem muito culto, tá? Ele enxergava à frente do tempo. Então, o pai da Ana, ele promovia o trabalho da filha enquanto pintora, porque ele via o talento que ela teve, que ela tinha, né? Então, ele incentivava. Isso não era comum, né? Geralmente, os pais queriam que a filha ou casasse ou fosse para o convento. E mais essas mulheres realmente elas é, foram à frente do seu tempo, elas suplantaram essa ideia de que ou a mulher casa para ter filhos ou vai para a igreja, né? Elas superaram muitas limitações e venceram como profissionais da arte em contextos em que a mulher realmente tinha muitas dificuldades, tá? Então, a Anna Weiser, ela teve aulas de pintura com famosos professores que aceitaram ela como aluna, tá? E ela morre, gente, de uma forma muito, assim, incrível, né? Ela leva um tombo, ela tem uma queda e ela morre, então, aos 35 anos, em consequência dessa queda que ela teve. Essa menina foi muito famosa, Anna Schumann aí, tá? Ela era uma humanista, teóloga, poetisa, pintora. Ela foi admitida na Universidade de Utrecht, na Holanda. Imagina uma mulher ir para a universidade em pleno século XVII, gente. Era uma coisa muito inusitada. Ela era chamada de a Minerva holandesa, era considerada uma deusa, né? E ela era muito, realmente, acima da média, muito inteligente. Só que quando ela frequentava a universidade, ela tinha que assistir às aulas escondida atrás de uma cortina, porque realmente era um espaço que não era permitido mulheres estarem presentes. Mas então, com ela estando escondida, eles permitiam que ela ficasse e assistisse às aulas da universidade. Ela nasceu na Alemanha, né, em Colônia. Inclusive, em Colônia, ela é nome de rua. Ela é muito conhecida e valorizada, né, pelos alemães. E ela viveu mais de 40 anos na Holanda. Então, ela deixa o seu país, vai para a Holanda, e na Holanda que ela vai desenvolver, então, os seus estudos, a sua técnica de pintura. Ela estudou, gente, latim. Ela escreveu um livro sobre a adequação do espírito feminino para a ciência e para a literatura. Então, ela, de certa forma, trabalhava em prol das mulheres. Essa menina, essa mulher, falava 14 idiomas. Então, realmente, uma pessoa diferenciada. Só que ela se envolveu com religião, né? Estudava teologia também, e ela optou por seguir uma comunidade religiosa que nem era dela. Ela ficou subordinada, então, a um homem nessa comunidade religiosa, por opção, né? Em muitos casos, as mulheres, mesmo sendo mulheres diferenciadas, com muita inteligência, capacidade, né? Sendo diferenciadas mesmo, elas optam por viver à sombra de alguns homens. Talvez Freud explique, né? Eu não sei por que isso acontece. Judith Leister, ou Leister, essa menina, ela, diferente das que eu mostrei até aqui, ela era uma menina filha de um mestre cervejeiro e tecelão. Não era uma menina culta, vindo de uma família nobre, rica, né? Mas ela aprendeu a pintar na oficina do Frans Greber, que era um mestre holandês. Ela teve contato com Frans Hals, que também foi um grande mestre holandês. E a Judite, gente, olha a pose descolada dela, até meio debochada, né? Ela olha pra gente, ela sorri. Ela, assim, foi uma mulher muito realizada
pelo seu trabalho na pintura. Apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou, ela foi reconhecida, ela viveu de arte, ela se casou com um artista, com um pintor também, teve muitos filhos, mas mesmo assim, mesmo tendo se dedicado ao casamento, ao marido e aos filhos, porque nessa época aqui não tinha creche, né, gente? A mulher tinha que realmente se dedicar à família. Então, mesmo assim, ela continuou pintando, morre jovem também, aos 50 anos, e mesmo sendo super reconhecida em vida, tendo vendido, trabalhado como pintora, depois que ela morreu, ela foi engolida pelo esquecimento, né? A história da arte não contemplou a Judith Leyster. Rosalba Carriera, apesar do sobrenome, a Rosalba, ela é veneziana. Antes eu achava que ela era da Espanha, mas ela é italiana. Essa pintora, gente, aqui ela fez um autorretrato segurando uma pintura dela, né? Ela era especializada em miniaturas. Olha que é difícil, quanto menor a pintura, mais difícil é de se realizar. E a Rosalba, ela era famosa pela suavidade e pela beleza das suas miniaturas, tá? Ela foi uma das artistas mais bem-sucedidas da sua época. Ela saiu de Veneza, foi morar em Paris, aonde ela fazia muitos retratos, ela era muito requisitada. Na época não existia fotografia, né? Então, quem quisesse a sua imagem, teria que contratar um pintor. E ela retratava muito bem. A Rosalba, ela teve um final muito triste, porque toda a família dela morreu. Ela foi a única da família que sobreviveu. Inclusive, ela perdeu a irmã, que ela adorava, elas eram muito próximas. Depois da perda da irmã, ela entra numa depressão profunda, ela perde a visão. Imagina o que é para um artista, para qualquer pessoa, né? Perder a visão, uma tragédia, mas para um artista que vive de contemplar o belo e produzir o belo, deve ter sido de fato muito doloroso. E ela morreu sozinha, tá? Aos 84 anos. A belíssima Elizabeth Vigée Lebrun. Aqui nós temos um autorretrato dela. Gente, percebam a beleza, a suavidade, a meiguice do rosto da Elizabeth Vigée. Ela foi uma artista muito importante, muito conhecida na França. O estilo que ela pinta, ele tende para o rococó e para o neoclássico, né? Os especialistas em arte dizem que ela fica no meio dos dois estilos, tá? E ela, gente, foi nada mais, nada menos que a retratista, a pintora oficial da Maria Antonieta, a rainha francesa que morreu decapitada na Revolução Francesa. Então, a Elizabeth Vigée Lebrun viveu no Palácio de Versalhes e a rainha gostava muito do trabalho dela. Por quê? Porque a rainha Maria Antonieta era detestada pelos franceses. E a Elizabeth Vigée pintava a rainha de uma forma suave, de uma forma delicada, uma temática materna com os filhos, né? Mostrando como ela era uma mulher dedicada à família, dedicada ao Estado. Então, era uma forma de propaganda da rainha, para mostrar um lado mais doce, né? Mais suave para a população que não gostava dela. A Elizabeth Vigée, ela pintou, gente, em torno de 600 retratos e 200 paisagens. Vejam que essa mulher trabalhou muito. Hoje, os quadros dela estão distribuídos em diferentes museus do mundo, no Hermitage, por exemplo, estão em coleção particulares. E óbvio que ela enfrentou muitas dificuldades, né?
é pelo fato de ser mulher e de ter um trabalho independente e de ser tão próxima da rainha. Então, muitos homens dificultavam a vida dela, impediam que ela frequentasse aulas, que ela aprendesse novas técnicas com outros mestres, inventavam mentiras sobre ela, que ela era filha bastarda, que ela não tinha pedigree, que ela, enfim, era amante de não sei quem, tudo para depreciar a moral, né? Destruir a, a moral dessa mulher. Mas ela realmente conseguiu se impor e trabalhar como artista. Ela, quando a rainha e o rei foram presos, por causa dessa proximidade que ela tinha com eles, ela teve que fugir da França, tá? Ela foi para a Itália, e lá ela viveu até a sua morte. Me parece que ela morreu de arteriosclerose aos 87 anos. Camille Claudel, essa aqui teve uma vida muito trágica, porque a Camille Claudel, gente, ela foi genial. Foi uma pessoa que tinha um talento, tinha uma força expressiva muito rara. E ela foi discípula do Rodin. O Rodin foi um grande escultor francês. Uma das obras mais conhecidas dele, aquela escultura O Pensador. Só que é o seguinte, tem gente que fala que o Rodin copiava a Camille Claudel, né? Que ela era discípula, mas ela era o gênio e não ele. E a Camille Claudel, aqui do lado esquerdo a gente vê ela trabalhando, né? Fazendo um molde aí para fazer uma escultura. E trabalhava com bronze, né? Enfim, foi uma grande artista. Só que ela sucumbiu ao amor. Ela enlouqueceu de amor pelo Rodin. E o Rodin era um homem casado. Imagina na época que eles viveram, pleno século XIX, divórcio era uma coisa impossível, impensável. Nenhum homem deixaria a família para assumir uma amante. Era impossível, tá? E ela ficou grávida, ela abortou, enfim, a vida dela em relação a esse amor foi enlouquecedora. Tão enlouquecedora que ela surta e, apesar de todo o talento, de toda a beleza de sua obra, a Camille Claudel sucumbe, enlouquece e passa os últimos 30 anos de sua vida em um sanatório, tá? A história dela realmente é bem trágica. Tivemos no impressionismo francês várias pintoras, tá? Impressionismo é o movimento do século XIX que tem uma estética que vai contra a arte clássica, a arte acadêmica, né? E tem uma proposta de pintar a luz. E tivemos duas grandes artistas impressionistas, que foram a Berthe Morisot e a Marie Cassatt, ou Cassat. As duas, né, pintam com essa forma bem rápida, um pouco desfocada, sem contorno, pintam a luz e a temática delas é uma temática voltada para o feminino, para a mulher. Então, a mulher que é mãe, a mulher que é maternal, a mulher que passeia no jardim. Alguns têm quadros dela que as mulheres estão escovando os cabelos. Então, elas têm esse olhar para o universo feminino e viveram entre os grandes pintores impressionistas. Renoir, Monet, Manet estavam ali nesse meio intelectual, usufruindo desse meio intelectual, vivendo de arte, sendo respeitadas pela sua arte, tá? Frida Kahlo também seria uma aula à parte. A Frida Kahlo hoje ela tá bem na moda, né? A gente tem vários itens enfim, gravuras, chinelinhos, bolsas, né? Ela virou meio símbolo das feministas, o que eu acho bem contraditório, porque a Frida Kahlo, apesar de ser uma mulher
muito à frente do seu tempo, ela viveu meio submetida também ao amor que ela sentia pelo Diego Rivera, que era o marido dela, que foi um marido que traiu ela com a própria irmã dela, enfim, ela viveu submetida num casamento que trouxe muita dor para ela, tá? Mas a obra da Frida Kahlo é uma obra autobiográfica. Todos os quadros dela, a grande maioria pelo menos, ela vai pintar altos retratos, aonde ela mostra muita dor, muito sofrimento. Por quê? Porque a Frida Kahlo, muito jovem, sofreu um acidente e teve vários ossos do seu corpo quebrados, desde a perna, bacia, até chegar na coluna vertebral. E ela sofreu demais, né? Ficou muito tempo engessada, fazendo terapias que não davam certo, muito tempo na cama, muitas operações. Então, a obra da Frida Kahlo é autobiográfica. Ela foi uma grande pintora mexicana, junto com o marido, né? O Diego Rivera, ele era muito mais velho do que ela. Ela tem uma passagem que ela se envolve com um dos piores assassinos do planeta, comparado ao Hitler, que foi o Trotsky, que foi um assassino que fugiu da Revolução Russa. Infelizmente, alguns artistas, né, se identificaram com essa ideologia, e quando Trotsky foge, né, da Rússia, fugindo do Lenin, né, ela e o Diego, por um tempo, escondem o Trotsky, e ela teve um envolvimento amoroso com ele. Mas, como eu disse, a Frida Kahlo daria toda ela uma aula só, porque realmente é muito conteúdo e a obra dela é muito impactante. No Brasil, gente, temos muitas artistas. Eu deixei Lígia Clark de fora, Tomi Otaki, tá? Porque é muita gente para a gente falar. Então, eu trouxe duas muito importantes. A primeira, Anita Malfatti, que é a grande pintora modernista. O modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna, é em 1922, mas em 1914, olha quantos anos antes, a Anita Malfatti voltou da Europa e fez uma exposição em São Paulo, já com a estética modernista, já com essa proposta. Gente, ela foi super criticada, principalmente pelo Monteiro Lobato, nosso grande escritor, né? Todo mundo conhece, por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele fez uma crítica muito severa, muito voraz. Saiu no jornal chamando a arte dela de uma arte alienada, de gente louca. E ela ficou muito chocada, muito impactada com essa crítica. E ela acaba se exilando num sítio e fica muitos anos sem pintar. E por que essa crítica foi tão impactante? Porque a Anita Malfatti, ela era uma pessoa que não tinha recursos, não tinha posses. A mãe dela, para poder mandar essa menina para a Europa para estudar, recebeu ajuda da família inteira, porque ela tinha muito talento. Então a família viu ali um futuro promissor na arte, então investiram nela. E ela tinha também um problema na mão direita, ela nasceu com a mão direita atrofiada. Então ela tinha assim essa coisa assim desse complexo, dessa marca, porque gente, na época que ela viveu, né, as pessoas não é igual hoje, que você respeita, que você aceita, que você cria condições para quem é diferente, para quem tem dificuldades. Hoje a gente evoluiu muito. Na época, as pessoas, infelizmente, tinham outra mentalidade. Então, alguém com uma deficiência física era olhado assim de uma forma meio depreciativa. Mas ela superou tudo isso. Pintava lá com a mão esquerda ou com a mão direita, enfim, pintava, foi para a Europa. E aí, quando ela volta,
cheia de expectativas, né, para mostrar o seu trabalho. Olha o quadro dela aí do lado, a estudante que ela pintou para a época, 1914. Imagina esse tipo de estética, as pessoas não aceitaram, estava muito à frente do tempo. Então, a Anita Malfatti, ela acaba se isolando num sítio, fica muito tempo sem pintar, e ela é a grande pintora brasileira. Ela, de fato, fez um trabalho diferente, fez uma proposta diferente e revolucionou as artes brasileiras, tá? Do lado esquerdo a gente tem uma foto dela um pouco mais idosa, né? E ela morre aos 75 anos. E a grande dama da arte brasileira, é assim que ela é chamada, a Tarsila do Amaral, conhecidíssima por, acho que a maioria das pessoas. Ela pintou o Abaporu, que é considerado a Mona Lisa brasileira, também uma artista do modernismo brasileiro. Aqui no canal eu tenho uma aula só sobre a Tarsila, tá? Que eu aprofundo toda a história de vida dela, que também é uma história muito rica, trágica, né? Cheia de altos e baixos, muito interessante a história de vida dela e o trabalho dela também. Claro que um artista, o que conta é o trabalho, né? A história de vida vem em segundo plano, mas é sempre bom a gente saber, né? Porque muitas vezes o artista se coloca no seu trabalho. Então, se a gente conhece a vida dele, a gente compreende melhor as imagens que a pessoa produziu. E atualmente temos muitas artistas brasileiras, muitas mulheres empenhadas em promover a arte, a cultura, a intelectualidade no Brasil. E eu escolhi uma que é a Beatriz Milhazes, que é a artista viva mais cara da arte brasileira. Veja, qual é o quadro mais caro da arte brasileira? O Abaporu, da Tarsila do Amaral. Ele é um quadro que há muito tempo estava avaliado em 60 milhões de dólares. Esse quadro está numa coleção particular na Argentina, né? Pertence ao Eduardo Constantini, e o preço de mercado dele é esse, 60 milhões. Só que a Tarsila do Amaral já morreu. A Milhazes está viva, então ela é considerada a artista viva mais cara. Por quê? A Milhazes, ela mora no Rio de Janeiro e ela tem trabalhos no mundo inteiro, Nova York, Inglaterra, Brasil. Ela é muito conhecida. Ela é uma artista abstrata, mas ela traz elementos da cultura brasileira, tá? E faz uma arte muito colorida. É, esse quadro que eu coloquei aí do lado direito, é chamado de Meu Limão. O que tem a ver Meu Limão? Não tem a ver nada. O nome, ela disse que colocou em homenagem a Wilson Simonal, que foi um cantor, uma belíssima voz, já falecido, e ele gravou uma musiquinha que é Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, acho que todos conhecem, e ela colocou o nome desse quadro, o título Meu Limão, em homenagem ao Simonal. E não tem nada a ver com a imagem. Por quê? Porque ela quer que a pessoa, ela não quer interferir no observador, né? Não quer que a pessoa veja o nome e faça alguma relação com a imagem. Ela quer que essa fruição estética, essa experiência estética que o observador for ter ao ver o quadro dela, não tenha influência nenhuma, né? Seja o observador e a imagem. Então, o nome é totalmente desconectado, tá? Então, o quadro Meu Limão, ele foi vendido em 2012 por 2 milhões e 100 mil dólares. Gente, eu nem sei quanto que dá isso em reais, tá? Foi vendido por uma casa de leilão em Nova York, que é a Sotheby's, que é uma grande casa de leilão, tá? E aí, como eu disse, a Milhazes é a artista brasileira viva mais cara da história da arte, por enquanto, né? Pessoal, para encerrar, eu queria trazer alguns filmes para indicar para vocês,
para vocês conhecerem um pouco mais, aprofundarem um pouco mais sobre a história das mulheres artistas. Então tem um filme sobre a Frida Kahlo, é um filme relativamente novo. Tem esse filme sobre a Camille Claudel que eu indico, é muito bom. Esse Grandes Olhos é a história de uma pintora americana. Creio que ela esteja viva ainda, então ela passa por um momento assim, uma história muito interessante, tá? É uma pintora contemporânea. Tem aí embaixo do lado esquerdo o filme sobre Artemisia Gentileschi, também um filme bem legal, picante, interessante. Esse filme Alexandria é sobre uma filósofa, intelectual, física, uma mulher fantástica, não foi artista, mas foi uma grande intelectual, uma mulher assim que, olha, dificilmente a natureza vai produzir outra igual, fantástica. Então gostaria que vocês assistissem, indico o filme Alexandria. E por último, um filme sobre a Maria Callas, que é uma cantora lírica, uma cantora de ópera, maravilhosa, uma grande artista que também teve uma vida muito intensa. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.